o que a gente viu até agora, pessoal? O que a gente viu? A gente tem as nossas classes, beleza? Criamos um projeto Java, então, e aí dentro das nossas classes, a gente pode criar um pacote, tá bom? Então tem aqui package, logo na primeira linha. O que vem a ser, então, esse pacote? Pessoal, pacote é como se fosse um diretório do Windows, né? Uma pasta, onde você consegue colocar ali dentro e separando em pacotes, dependendo do tipo de classe ou da funcionalidade que você prevê, beleza? Aí a forma de trabalhar, de criar pacotes, vai depender da necessidade de cada um, tá bom? Nome do pacote sempre na letra minúscula. E aí, o que a gente tem em seguida? A gente tem a nossa classe, tudo bem? Nesse momento, uma classe ainda bem simples, tá bom? Public class, classe A é o nome da nossa classe. E lá dentro a gente tem um atributo int idade, beleza? Tipo inteiro, chamado de idade. Temos aqui uma outra classe também, pessoal, que está no mesmo pacote da classe anterior. Essa classe chama principal, porém, essa classe já tem um método. Reparem que a gente tem um método aqui chamado main, que vem a ser isso, pessoal. Main, só fazer uma analogia, é como se fosse a main lá do C. É onde, quando a gente mandar executar, o compilador vai procurar, ao encontrar, ele começa a executar tudo que tiver ali dentro. É o mesmo princípio, tudo bem? Por detrás, pessoal, o Java tem uma complexidade ainda um pouco maior, né? Nessa questão de compilação, ele tem uma JVM, porém, para a gente, nesse momento, não é importante, tá bom? Mais para frente, a gente pode se aprofundar um pouco, ou se alguém tiver interesse se aprofundar nessa questão de compiladores, a gente pode, então, passar conteúdo para vocês irem estudando. E aí, pessoal, o que a gente tem dentro dessa main? Uma mensagem na tela, beleza? Para mostrar na tela, system.out.println, beleza? E aí, exatamente lá como no C, a gente tem a mensagem entre aspas duplas. Então, vamos mandar rodar, só para relembrar, pessoal, rodar no playzinho, clicamos no playzinho e ele vai mostrar aqui embaixo, no console também, tá bom? A gente vai ver interface gráfica, enquanto ele está processando eu vou falando. A gente vai ver interface gráfica, mas isso só mais lá na frente. Como é a primeira vez que a gente está rodando esse programa, ele demora um pouquinho mais. Veja que ele mostra, então, olá, turma, aqui exatamente a mensagem que a gente colocou. Se a gente, por exemplo, fizer uma alteração, eu coloquei um ponto final agora aqui. Na verdade, ponto final aqui não poderia, né? Eu vou colocar aqui mais um monte. Ó, reparem que ele fez a alteração. Beleza? Então, era isso. Até agora, isso que vocês tinham visto. Vocês também viram uma questão que a gente vai ver nesse vídeo agora, pessoal. A gente vai tentar dividir em 4 vídeos, tá bom? O primeiro falando de construtores, o segundo já é conteúdo novo. Modificadores, depois getter e setters e método toString. Então, agora vamos falar de construtores rapidamente. Pessoal, a gente tem 2 classes, porém aqui a gente ainda não está chamando a classe. Para a gente criar ou chamar a classe, a gente chama de instanciar a classe. Como é que a gente instancia a classe? Se elas são do mesmo pacote, pessoal, a gente coloca o nome da classe, beleza? Colocamos, então, aqui classe A. A gente coloca, então, o nome como se fosse da variável que a gente vai estar utilizando daquela classe. Imagina só que fosse int. Um int, como é que a gente faz? Int idade. Classe, vamos pensar que é a mesma coisa. Então, eu vou chamar de obj.a, beleza? Que vai ser um objeto do tipo A. Só que, pessoal, quando a gente está criando classe, a gente tem uma diferença. Não basta a gente criar isso, nome da classe, né? Como se fosse lá na estrutura. Vamos só fazer a analogia com C. No struct, lembra? A gente criava o nome do nosso struct e qual é a variável que a gente vai estar utilizando naquela struct. Aqui em Java, pessoal, a gente precisa instanciar essa classe. Para a gente instanciar, pessoal, a gente precisa de uma palavra reservada chamada new. Então, colocamos a palavra new e o que vem depois dela, pessoal? Novamente, o tipo ou o nome da classe, beleza? Mais para frente, a gente vai ver que a gente pode fazer alterações nesse carinha. Bom, fizemos então agora new class, classe A, obj, igual new classe A. Abro e fecho parênteses. Nesse momento, pessoal, o que está acontecendo? O compilador está separando uma área de memória chamada obj.a, e lá dentro ele já está instanciando um objeto
do tipo classe. A gente ainda não nomeou, não fizemos nada. Mas a gente pode, a partir de agora, pessoal, obja é o nome da nossa instância, e aí, igual a gente fazia no struct, a gente usa o ponto para identificar o que a gente quer trabalhar. Nesse caso, idade. Beleza? Idade A, agora eu vou colocar aqui, sei lá, 20, ponto e vírgula. Nesse momento, pessoal, a gente está atribuindo um valor àquele atributo. Então, esse atributo dessa classe agora tem o valor 20. Beleza? Eu quero mostrar esse valor no final. Então, vamos colocar aqui, ó, idade digitada, 2 pontos, e aí a gente coloca obj ponto idade. Beleza? Vamos mandar rodar esse carinha, a gente vai ver aqui embaixo a saída. Opa, idade digitada 20, beleza? Então, setamos lá o valor e embaixo mandamos mostrar na tela. Tá faltando ainda bastante coisa aqui, pessoal. A gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro, então, do construtor. Então, quando a gente faz essa chamada nessa linha aqui, a gente está chamando o construtor da classe. Bom, o que é o construtor? Se a gente for olhar a nossa classe, ela só tem um atributo declarado. Porém, pessoal, todas as classes, quando a gente não tiver um construtor definido, o Java automaticamente cria um construtor vazio. E o que é um construtor, pessoal? Construtor vai ser um método que tem o mesmo nome da classe. Então, aqui é public class A, abro e fecho parênteses. Isso daqui, pessoal, é o construtor. Esse construtor, por padrão, o Java já cria para a gente. Beleza? Então, por isso que a gente pode dar new class A, porque aqui a gente está chamando o construtor da classe. Quando a gente criar um construtor nosso, ou seja, quando a gente define um construtor, o Java tira esse construtor default. Vamos só ver aqui, ó. A gente vai criar um construtor de tal maneira que a gente vai passar a idade, tá bom? Eu vou colocar aqui só id para vocês entenderem. Então, o que vem a ser o construtor, pessoal? Quando a gente instanciar um objeto, a gente já pode passar alguns valores para eles. Isso é feito através do construtor. Veja que o classe A, o objeto, né, passou a dar um erro aqui, porque ele está dizendo que não tem mais um construtor vazio. Por quê? O nosso construtor agora ele pede um parâmetro, assim como as funções. Lembra a função lá em C? Que a gente podia passar um parâmetro para uma função? Aqui é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer aqui, então, pessoal? A gente vai ter que passar um valor aqui dentro. Então, veja, eu vou tirar essa linha aqui e agora eu vou passar no class A o valor 25, tá bom? Só para a gente incrementar, a gente vai ter que fazer aqui o seguinte. Idade, beleza? Igual a id. Lembra? Mesma coisa que a gente fazia lá em função, pessoal. Quem é o idade? Opa! O idade é o nosso atributo aqui, beleza? E aí, pessoal, o id, o id é o que a gente está passando por, aqui nesse caso, por valor, tá bom? Por referência, né? E aí, pessoal, vamos rodar ele então novamente para a gente ver o que vai acontecer? Observem que o idade agora mostrou na tela 25. Se a gente for lá no nosso principal, veja que aqui a gente não tem aquela atribuição formal. A atribuição está sendo realizada através do construtor, beleza? Isso aqui é útil. Às vezes você já quer instanciar um objeto passando vários valores. Isso aqui é extremamente útil, tá bom? Bom, mas eu queria continuar com o meu objeto, vamos supor, porque eu quero ter um outro objeto agora, onde classe A, obj B, onde eu crio ele vazio e depois sim eu atribuo um valor. Pessoal, a gente pode ter N construtores, beleza? Eles só não vão poder ser idênticos, tá bom? Mas a gente pode ter o que a gente chama de assinatura diferente. Ou seja, assinatura é a quantidade e tipos de parâmetros que a gente está passando. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, a gente pode ter agora novamente um construtor vazio, beleza? Lembrando, o Java sempre dá um construtor vazio. Se a gente declarar o nosso, ele então tira esse default. E aí você tem que declarar explicitamente.
Então, se a gente for lá agora, pessoal, opa, percebam que... Ué. Ah, aqui é classe A, desculpa. Olha lá. Percebam que agora ele não deu mais erro. Beleza? Era isso, pessoal. Passamos já de 10 minutinhos. O limite aqui é a gente ficar em 10 minutos para o vídeo não ficar cansativo e vocês irem direto no ponto que vocês querem visualizar. É isso. Fizemos uma revisão de construtores. Esperem agora o vídeo 2, que a gente vai falar então dos modificadores.